Mas ele fez uma coisa que, sinceramente, eu tenho vontade um dia de tentar fazer, mas eu sei que não é tão simples. Luiz viajou o mundo. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, Luiz. Eu acho que foi provavelmente a experiência mais... não vou falar mais incrível, porque minha vida não acabou ainda, né? Mas uma das mais incríveis, sem dúvida, e também eu acho que é a que mais mudou a minha vida, assim, né? Eu posso dividir antes e depois de viagem, né? Então ela veio num momento de transição de vida mesmo, de vida profissional, pessoal, espiritual, tudo isso. Então eu trabalhava antes como jornalista, fiz a viagem, depois eu comecei a trabalhar como empreendedor, assessor de imprensa, enfim, a gente vai entrar nisso. Mas foi uma experiência incrível, cara. Fui com pouquíssimo dinheiro no bolso, Saiu do Brasil. saí do Brasil. Foi de carro? Como que foi? Não, eu fui primeiro. Eu tinha um blog de viagens, isso é uma outra, isso eu não te falei, falando aqui ao vivo agora. Legal, conta aí. Chamava Vagando Por Aí. Eu consegui com esse blog fazer uma parceria com a R7 na época, porque eu tinha alguns contatos ali de jornalismo. E aí, cara, eu fui. Cansei do trabalho, enfim, a gente já vai entrar nisso. E eu larguei tudo, tinha ali um dinheirinho guardado, usei esse dinheiro para viajar, mas eu usava esse blog. Na época não existiam muitos blogs, não tinha carreira de influenciador ou de blogueiro. Então eu consegui algumas parcerias falando, deixa eu ficar aí no seu hotel, no seu hostel, e eu escrevo um post sobre isso, né? Na época não, assim, era muito difícil. Eu pegava assim, uma lista de e-mail, mandava, um ou dois respondiam uns boqueta e eu ia e tudo bem, assim. Então eu comecei a fazer isso, comecei a estruturar isso, mas eu comecei pelo Rio, depois fui para Porto Alegre, não, de novo, com esse esquema de trocar posts, né? Ou, enfim. Em Porto Alegre, na verdade, foi voluntário. Eu fiz muito isso também, tá? Então, quando eu não conseguia fazer post no blog, eu fazia trabalho voluntário lá, na recepção do hostel, alguma coisa assim. Eu ia trocava a hospedagem por um serviço. E, cara, fui então Rio, Porto Alegre. Aí em Porto Alegre eu comprei uma passagem que era absurdamente barata, ida e de volta, mas eu só fui de ida, pra Frankfurt. Não, desculpa, pra Munique. R$ 700. É assim, tipo, na época já era impossível achar esse preço. Na época acho que estava uns R$ 2.000. Então achei muito barato essa passagem, comprei, nem pensei duas vezes, comprei. Aí fui pra Europa, fiquei um tempo na Europa, norte da África, ali, Marrocos, Tailândia. E aí, enfim, depois eu fui América do Sul, Central, Canadá, e depois eu voltei. Cara, que legal, meu. Foi tipo um retiro mesmo, um ano sabático depois de ter passado por grandes emissoras e tudo mais. Foi um ano sabático, eu escrevi um livro sobre isso depois, quando eu voltei, chama Notas de um Ano Sabático. Eu lancei ele na pandemia, não era para ter lançado na pandemia. Ele vendeu muito bem, ele tinha muitos reviews na Amazon, só que aí a editora, a queridíssima editora, ela não renovou meu contrato e excluiu o meu projeto da Amazon. Eu tive que subir depois de novo, depois que já tinha passado o hype e tal. Então eu não tenho, senão eu até mandaria para você uma versão física, só tem no Kindle hoje para vocês, mas esgotou tudo, vendeu muito bem, foi um dos mais vendidos. Eu tenho os prints assim, mais vendidos do Brasil na época. Legal, cara. Foi muito bom. Mas nesse livro eu conto um pouco das experiências também que eu tive viajando e dos esclarecimentos, né? Uma coisa que eu sempre falo é que não é só o mar de flores, né? Porque é uma vida sem propósito em algum momento. Chegam depois do É solitário? solitário pra caramba. Depois do quinto mês ali, você não quer mais, entendeu? Não ter o que fazer, sabe? Você quer trabalhar, você quer se sentir útil na sociedade, entendeu? Você, cara, às vezes você deixa de ir para um lugar porque você não conhece ninguém. E assim, no começo você tá empolgado, você vai conhecendo. Em hostel, eu ficava muito em hostel, né? Eu tinha 25 anos na época, então era muito mais. 24, na verdade. Era muito mais fácil fazer amizades e eu era mais aberto ao mundo, diria assim. Então, é isso, assim, eu ia, mas às vezes depois ali do quinto mês já tava com preguiça, aí já tava com a minha galerinha, e aí tem a galera de nômades digitais, né? Então, putz, vamos pro Marrocos? Vamos, eu tava na Espanha, fomos pro Marrocos, a galera, né? A turma dos nômades. Depois a gente se encontrou na Tailândia, é o mesmo pessoal. Então, uma comunidade de gente que viajava. E na época não tinha trabalho remoto. Trabalho remoto era uma coisa assim, que era para pouquíssimos, né? Uhum. Então cada um se virava do jeito que dava. Alguns eram herdeiros, outros ficavam fazendo voluntário, igual eu, outros tinham blog, igual eu também, outros, sei lá, eram barman e ia se virando, entendeu? Então as pessoas iam se virando e a gente ia se achando assim, mas é um estilo de vida bem errático, você não consegue muito bem prever nada, não tem previsibilidade, então ela
ele tem um prazo de validade, digamos, né? Senão você fica meio biruta. Faz falta voltar pra casa? Porque você não tem uma casa, né? É. Sabe, tipo, o que eu quero dizer é tipo assim, hoje eu vim pra cá pro estúdio, trabalhei, eu tenho pra onde voltar. Você ali, você tava num hotel, cara. Eu acho que assim, isso você acaba desapegando. Ah, é? É. Legal. Eu acho que no começo não. No começo você sente muita falta. Você sente primeiro que você não pertence, porque mesmo você sendo turista, você não é um turista tradicional, porque você não tá em hotel, assim, aqueles hotéis, você não tá fazendo programa de turista, porque você é um nômade digital, então você meio que tá viajando o mundo, você tá fazendo o oposto do turista. Então você está indo para lugares que os turistas não vão. Você vai para os lugares que os turistas vão, mas você fica mais tempo no lugar. Então vamos supor, Munique as pessoas ficam 2 dias. Eu fiquei 4 semanas em Munique. Então você começa a meio que, putz, eu já tô morando aqui. Curtir a cidade mesmo. Curtir a cidade. Só que é aquela coisa, uma visão meio que você não é um imigrante, você não é um local, você não é um turista, o que você é, entendeu? Então no começo você tem esse sentimento de, cara, eu não pertenço, o que eu sou? Porque o começo é muito difícil, né? Você não entendeu ainda que você faz parte de uma comunidade que é de nômades digitais. E depois você começa a entender, pô, eu não gostei dessa cidade, mas a próxima eu talvez goste, talvez não. Então se eu não gostasse de uma cidade, depois, né, dos 3, 4 meses ali, eu ficava um dia, ia para outra. Eu ia para onde os nômades estavam, entendeu? Então você acha sua comunidade ali, você acha seu povo. Então, eu acho que isso, no começo, de sentir falta de casa, eu acho que em nenhum momento da viagem, tirando, assim, os 2 primeiros meses, em nenhum momento eu senti muita falta. Mas você sente falta de uma estabilidade, uma rotina, assim, sabe? De, sei lá, coisa simples, ir na academia, ir fazer natação, ir fazer qualquer coisa, trabalhar, sente falta de uma rotina. Porque é isso, você acorda e, putz, o que eu vou fazer? Aí você, no dia seguinte, no dia anterior, você saiu com seus amigos, beleza, é uma vida muito, muito full, muito rasa, entendeu? Você não tem propósito de vida. E tem gente que acha incrível. Mas eu cansei um momento, assim. Eu falei, meu, não preciso fazer uma coisa, assim. E aí eu foquei no meu blog, e aí que meio que veio a empreendedor, né? Empreendedorista, não, empreendedor. Que eu fui desenvolvendo ali. Ali foi todo um embrião, sabe? Mas eu precisei chegar a essa conclusão sozinho. Se alguém falasse pra mim, você precisa empreender, eu ia falar, sai daqui. Não... Eu precisei chegar a essa conclusão sozinho. Eu precisei largar tudo e ralar pra caramba, viajar, me sentir solitário, encontrar minha comunidade, papapá. Sentia falta de propósito pra aí sim eu falar, preciso fazer alguma coisa e, putz, vou desenvolver o blog. O blog deu errado, mas o conceito ficou, entendeu? Vamos supor que você tivesse gostado do Vini. Ah, Qual de todas essas Difícil. cidades que você passou, você indicaria ele voltar com a namorada dele? com a namorada dele, de turista, Supondo que você tenha gostado dele, né? Tá. Não vai Não vou mandar o colocar em cara. furada. Furada. Olha, eu acho que depende. Eu sempre é difícil falar isso porque eu viajei muito já, eu conheço muito lugar. Sou privilegiado nesse sentido. Então, se é uma primeira viagem de casal, tem alguns lugares que eu recomendo. Buenos Aires é incrível. Buenos Aires é uma cidade muito gostosa e é muito perto, não é tão cara. Tipo, é legal, se sente à vontade para uma primeira viagem. Se você é um viajante mais experiente, talvez um pouquinho mais, não muito. Europa. Você consegue se virar bem na Europa, não é tão caro, porque é caro você sair em restaurante. A gente tem uma filosofia aqui no Brasil de eu preciso sair em restaurante. Não, o europeu ele come coisa no mercado, assim. Uhum. O mercado na Europa é muito barato. O custo de vida na Europa é mais barato que no Brasil, hoje ainda. O problema lá é o aluguel, essas coisas. Tem outros problemas, mas custo de vida não é um deles. Se você tem muita grana, recomendo Miami. Caríssimo, mas é uma das cidades que eu mais gosto, assim. Se você é um viajante mais experiente, Cidade do Cabo, na África, é uma cidade que é o Brasil que deu certo, eu falo. É o Brasil colonizado por ingleses, é uma cidade incrível, incrível, incrível. Bangkok é uma cidade muito incrível. Chiang Mai, na Tailândia, é uma cidade muito incrível. E aí tem, obviamente, se você é mais aventureiro, aí eu recomendo Equador, Patagônia, alguns lugares Kilimanjaro, alguns lugares mais específicos ali. Mas tem muito lugar, assim, eu acho que primeiro você entender qual que é o tipo de viagem. É restaurantezinho, romancezinho, é uma coisa, é aventura. Eu não gosto de viajar e ficar só no hotel, entendeu? Então, pra mim, o hotel tanto faz. Eu gosto de fazer experiência. Então, em um restaurante bom, beleza, é uma experiência. Ou escalar uma montanha é uma experiência também. Escalei muitas. Então, eu acho que depende muito do que o Vini gosta, né? Agora, se for pra ver futebol, recomendo Inglaterra.
Inglaterra, Espanha é legal, Argentina é legal. Você não consegue no jogo do Boca, porque tem muito ingresso, você não consegue achar ingresso. Lugares bons aí. Boa. Não, eu tô te perguntando, tô te trazendo um pouco para esse assunto, pra galera de casa entender a hora que você for falar da empresa. Porque